Fala, meus mestres e mestras, nobres professores que estão aí nessa batalha árdua, né, da tão sonhada aprovação, em busca da tão sonhada aprovação. E a gente tá aqui com vocês, CD Concursos, professor Rosivaldo na área, para a gente poder fazer agora a resolução comentada de mais 10 questões sobre OTP, Organização do Trabalho Pedagógico. Então vamos para cima com tudo, rumo à aprovação, pessoal. Vamos embora pro material aqui, que tem muita coisa bacana aqui para vocês, tá bom? Então, material na tela e vamos para cima para mais 10 questões aqui para vocês. Vamos lá. 11ª, sobre a organização do trabalho pedagógico na escola, podemos considerar como correta. Então, o enunciado aqui, o comando da questão, ele quer a alternativa correta, correto? Então, vamos lá. Letra A. Vamos lá. Letra A. É uma tarefa individual? Opa, já está errado, pessoal. Letra A está errado. Vamos para a letra B. É um ato intencional, certo? Vamos lá, é um ato intencional, devendo ser elaborado, discutido e analisado entre os pares, correto? Podendo ser flexibilizado em termos de planejamento, maravilha, pois a própria educação é movimento e prática social, com certeza. Então aqui a gente já tem o nosso gabarito, letra B, correto? Vamos para a letra C. Não se utiliza mais a organização do trabalho pedagógico na escola. Errado, pessoal, errado. Letra D. Todas as atividades do planejamento e demais ações da organização do trabalho pedagógico devem ser feitas de maneira individual. Errado. Letra E. O representante da direção da escola não deve se envolver em aspecto pedagógico. Nada a ver, pessoal. Fora aqui. Questão de 11ª, gabarito, letra B. Tá aí o gabarito para vocês. Vamos para a 12ª questão. Para auxiliar a organização do trabalho pedagógico, realiza-se preliminarmente uma avaliação. Essa avaliação, pessoal, é isso que ele quer saber. Como é que acontece essa avaliação? Qual a nomenclatura? Qual o conceito dessa avaliação? Quantitativa? Errado. Somativa? Errado. Formativa? Errado. Classificatória? Errado. Essa avaliação acontece dentro da diagnóstica. A gente viu aqui, né, pessoal, que faz parte ali, diagnóstica e controle. Lembra do bizu? DC, diagnóstica, controle. Beleza? Então vamos para cima. 12ª questão, gabarito, letra D. Vamos para a 13ª. Sobre a organização do trabalho pedagógico na escola, podemos afirmar como alternativa correta. Então, comando da questão, ele quer a alternativa correta. Letra A, que cada componente da equipe de professores deve realizar seu próprio trabalho, sem dividir nem relacionar nada com seus demais colegas. Errado, pessoal. Letra A, errado. Cada um, tá errado isso aqui, tá, pessoal? Tem que dividir a interação. Letra B, vamos para a letra B. Que pode haver interação constante, entre a equipe, valorizadas formas de discutir e organizar as aulas, conteúdos curriculares e as metodologias de trabalho. Beleza? Então já temos aí o nosso gabarito, pessoal. Letra B. Vamos ver porque a C não é. Que o planejamento é algo individual. Errado. Letra D, não há organização do trabalho pedagógico. Errado. Letra E, somente se discute a organização do trabalho pedagógico na escola e em universidades. Errado também, pessoal. Então, o gabarito aí da 13ª, letra B. Vamos para a 14ª. Conforme Barbosa, a organização do trabalho pedagógico por meio de projetos precisa. Então, precisa de quê? Letra A. Vamos para a letra A. Partir de uma situação, de um problema real, de uma interrogação, de uma questão que afete ao grupo, tanto do ponto de vista socioemocional quanto cognitivo. Então, pessoal, aqui a gente já tem o nosso gabarito, é isso mesmo. Todo o planejamento, toda a organização do trabalho pedagógico parte do pressuposto de uma situação real, de um problema real que acontece.
para que haja aí a necessidade do planejamento, beleza? Então, letra A aí é o gabarito. Letra B não é por quê? Projetar a sala de aula com lugares materiais definidos, prévia e centralmente, pelos adultos, regulando assim a interação das crianças. Nada a ver, pessoal. C. Seguir um planejamento estável determinado por instâncias superiores, também não, pessoal. Tratar o conteúdo das disciplinas, assegurando cada professor apresentar aos demais avanços dos alunos em sua área, também não, pessoal. Estabelecer uma ordem linear, sem desenvolvimento de projeto, podendo ser uma ordem de causa e efeito, de antes e depois, simples e complexo, errado, ok? Então, gabarito da 14ª, letra A, ok? A partir de uma situação, problema real, é assim que acontece. Vamos para a 15ª. Quanto ao planejamento como instrumento da organização do trabalho pedagógico, assinale a alternativa correta. Então, o comando da questão é uma alternativa correta. Letra A. O planejamento programado concretiza-se na relação unilateral entre o nível pedagógico e o nível social. Errado. Errado, pessoal. Letra A está errado. Letra B. O planejamento de sala de aula é desenvolvido por todos os sujeitos da comunidade escolar. Errado. Errado também. Letra C. O tempo pedagógico é um fator de controle das etapas desenvolvidas no planejamento do ensino. Pessoal, veja só, existe uma polêmicazinha nessa questão, tá? E a gente vai poder aqui comentar para você não cair nessa pegadinha, tá? Então vamos lá. Então vamos deixar aqui em stand-by a letra C e vamos para a letra D, certo? Vamos lá. Letra D. Os objetivos definidos previamente são o ponto de partida para o planejamento da aprendizagem. Então, aqui é o gabarito da questão, tá? É a letra D. É o gabarito da nossa questão. Ao planejar as etapas, a indisciplina pode ser acentuada por causa do excesso. Nada a ver, tá? Mas vamos lá. Por que existe uma polêmicazinha na questão, na alternativa C? Porque, veja, o tempo pedagógico é um fator de controle das etapas desenvolvidas no planejamento do ensino. É sim. Ok, pessoal? Essa questão aqui está correta, porque o tempo pedagógico, veja bem, é um fator de controle. Dentro do controle, a gente vai fazer a mensuração. Então, na mensuração de cada etapa que for aplicada, que for realizada dentro do planejamento que foi feito, o tempo, a estimativa desse tempo pedagógico é importante e também está dentro dessa mensuração do controle. Então, aqui, essa alternativa C, ela é uma alternativa que tem sentido, que tem um conceito correto. Mas, quando a gente vai entender o que pede o enunciado, não se alinha com o que pede o enunciado. Percebeu que é importante você saber o comando da questão? Beleza? Então, primeiro ponto, quando você for fazer a resolução de questões da sua prova, é ler e interpretar muito bem o enunciado. Aqui está pedindo o seguinte, quanto ao planejamento e não quanto ao controle. Percebeu? Se fosse quanto ao controle, aí sim a letra C estaria correta também. Mas ele quer em relação ao planejamento como instrumento do que? Da OTP, beleza? Então, quando se trata do planejamento, os objetivos definidos previamente, planejamento se antevém, correto? São o ponto de partida para o planejamento das aprendizagens. Correto, pessoal? Meus mestres, minha mestra, meu mestre, aqui no ICD Concurso, a gente esmiuça a questão para que você aí não fique confuso e não perca a questão. Perder uma questão significa ficar para trás. E aqui no ICD Concursos, a gente te garante, a gente te dá orientação, a gente te ensina, te direciona para você não perder posição. Pelo contrário, você vai ganhar posição e vai garantir a sua vaga em nome de Jesus. Vamos embora, para cima! Gabarito aí, a letra D. Vamos para a 16ª.
Em relação à organização do trabalho pedagógico, é papel do agente de organização escolar. Qual é o papel, né? Trabalho pedagógico aí, é do agente da organização escolar. Vamos lá. Letra A, participar do conselho escolar para relatar os casos de indisciplina. Errado. Letra B, acompanhar as reuniões do planejamento de avaliação do projeto pedagógico. Correto. Então aqui a gente já tem o nosso gabarito. Letra B. Por que não é a letra C? Definir as normas de comportamento dos alunos? Errado. Letra D, enviar a todos os professores o relatório semanal? Errado. Letra E, controlar a frequência dos alunos? Errado. Entrada disso é errado. Então, gabarito aí da 16ª questão, letra B. Correto? Vamos para a 17ª. De que forma deve ser pensada a organização do trabalho pedagógico na educação infantil? Então, aqui é um aspecto da educação infantil. Vamos lá? Vamos para as alternativas. Letra A partir de uma lista de conteúdos pré-determinados em função da idade das crianças e de conteúdos universais mínimos. Errado. Letra B. A partir de passos de um método sistematizados por estudiosos de psicologia cognitiva. Errado. Certo? Errado. Letra C. A partir de uma sequência pré-determinada de passos que garantam a aquisição de conteúdos mínimos necessários a cada área. Errado. A cada área do conhecimento. Errado, pessoal. Letra D. Em função do que as crianças sabem, dos seus universos de conhecimentos, em relação aos conhecimentos e conteúdos considerados importantes que elas aprendam. Opa, aqui sim está relacionada à educação infantil no sentido da organização do trabalho pedagógico, ok? Então, o gabarito da nossa questão 17ª é a letra D. Letra E, essencialmente em função do que as crianças têm interesse? Errado, pessoal. Então, gabarito aí, letra D. Vamos para a 18ª. Assinale a alternativa que contém uma afirmação incorreta. Então, o comando da questão que é a incorreta. Sobre planejamento e organização do trabalho pedagógico, tá? Então, vamos lá. Vamos para a letra A. O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas quanto a sua revisão e adaptação no decorrer do processo de ensino. Correto. Essa aqui está correta. Vamos para a letra B. O plano da escola é a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para um ano ou um semestre. Errado. Errado. Então aqui, ó, qual é a incorreta? Letra B, já temos o nosso gabarito. Correto, pessoal? Então, letra C. O planejamento é um processo de racionalização, organização, coordenação. Beleza, correto. Entre essa finalidade do planejamento escolar pode incluir prever objetivos, conteúdos. Correto. Para que os planos sejam efetivamente instruídos para a ação, deve ser como guias de orientação e apresentar ordem sequencial, objetiva, coerência e flexibilidade. Correto. Então, gabarito da 18ª, letra B. Correto? Vamos para a 19ª. Sobre o projeto como uma modalidade de organização do trabalho pedagógico, é correto afirmar. Então, o comando da questão é o que é correto, tá certo? Então, vamos lá. Letra A. Menospreza a necessidade de uma forma compartilhada? Essa aqui está errada. Letra B. Prevê um produto final cujo planejamento tem objetivos claros, dimensionando tempo, divisão de tarefas e, por fim, a avaliação final do que se pretendia. Então, nós temos já aqui, né, o gabarito da nossa questão, letra B. Letra C, usa de forma isolada, errado. Letra D, apresenta uma situação didática que deve ser mais significativa para o professor que a organização, errado, ok? Então, 19ª, gabarito, letra B. Vamos para a 20ª e última questão dessa bateria de questões da OTP. Com relação à ação docente e à organização do trabalho pedagógico, assinale a opção
correta. Então, o enunciado, comando da questão, quer a correta. Então, vamos lá. Letra A. O planejamento da ação docente é elaborado na semana pedagógica da escola e não pode ser alterado. Errado. Letra B. O planejamento da ação docente deve ser articulado ao planejamento escolar e institucional, com certeza. Planejamento institucional da escola. Então, já temos aí o nosso gabarito. Gabarito letra B. Letra C. A tendência pedagógica tecnicista atende às exigências das novas tecnologias. Negativo. Letra errado, né? Letra D. Objetivos, conteúdos, tendência pedagógica e metodologia são os elementos constituintes. Plano. Errado. Letra E. Ao elaborar o planejamento do ensino, o docente deve definir os objetivos para si. Errado. Pessoal, então, por fim, pessoal, temos aí o gabarito, letra B, ok? Então, pessoal, temos aí todos os gabaritos aí para vocês, todas as questões. Trabalhamos aí em 2 blocos, 20 questões para vocês aí, ok? Então, pessoal, vamos fazer de tudo aí para não errar nenhuma questão. Então, vem aqui comigo, para cima, pessoal, tamo juntos. Temos aí alguns dias ainda, nesses dias estaremos colocando mais conteúdos, mais questões, para que vocês aí estejam aí bem assessorados e gabarite a prova de vocês. Para cima, rumo à aprovação, vamos para cima que a aprovação vem. Aqui no CD Concursos, aqui você realiza o seu sonho. Para cima, rumo à aprovação, tamo juntos!